Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre A Substância. Vocês assistiram o filme? Não? Então só fiquem sabendo rapidinho que vai ter spoilers. Se você não quer spoilers, já fica avisado. Daqui em diante eu não me responsabilizo mais. Eu vim falar do Substância porque eu achei que foi um filme bastante icônico. Ele traz muita informação em pouco tempo. O filme conta a história de uma apresentadora de TV desses programas de ginástica que existiam nos anos 80, quando ela faz 50 anos. E os produtores do programa decidem que querem substituir ela por alguém mais nova. Ela acaba descobrindo uma substância que é feita para rejuvenescer. Só que essa substância tem que ser usada com várias regrinhas bem chatinhas, assim. E ela não segue todas as regras. Então acaba acontecendo várias aventuras alucinantes aí com uma turminha da pesada, né, no filme. Essa substância consiste no quê? Consiste em uma substância que se é injetada pela primeira vez e daí o que acontece? Uma versão mais jovem de você vai sair de dentro de você, você vai gerar quase uma versão mais nova. Só que o parto não vai ser do jeito do parto convencional, é uma coisa muito mais nojenta. Existem algumas ampolas e daí existem, né, essa injeção que você precisa continuar dando. Então, a versão antiga de sempre vai usar o corpo normal durante 7 dias. Aí você toma essa injeção, troca, você usa o seu corpo jovem durante mais 7 dias. Aí troca de novo, você usa mais 7 dias a sua versão antiga. Depois mais 7 dias a versão nova. Só que isso daí não é respeitado por nenhuma das duas versões. E aí vira uma bagunça total. E basicamente porque nenhuma das duas segue as regras, elas acabam praticamente uma destruindo com a outra, né? E aquilo ali mostra de um jeito muito exagerado um sentimento muito real, sabe? E eu acho que é por isso que o filme acabou sendo muito impactante. Bom, a versão mais nova da Elizabeth consegue esse trabalho, mas só que daí o que acontece? Ela precisa convencer os produtores de que ela só vai poder trabalhar uma semana assim e outra não, porque ela tem que cuidar da mãe dela. Mas na realidade o que acontece é que ela acaba querendo, né, curtir, aproveitar e ficar ali mais tempo do que devia. Só que o que acontece com a antiga versão, ela vai se detonando cada vez mais, né? E eu não sei, na vida real eu acho que isso também acontece, porque a gente pensa na nossa versão mais nova e pensa no quão velho a gente tá agora, ou pensa o que poderia ter feito ou não quando a gente era mais jovem. Então isso tudo é bastante marcante, assim, bastante impactante. Eu acho que a gente sai do filme, tipo, querendo continuar pensando muito e muito e muito sobre isso, sabe? Depois que isso tudo acontece, que uma personagem acaba meio que destruindo a outra, acho que é por isso que daí acaba virando meio que um filme de terror, né? Pra mim aquilo ali foi uma surpresa, porque eu não tava nem esperando. Eu tento ir assistir os filmes sabendo o mínimo possível. Eu não gosto de ter spoiler. Por isso que eu sempre aviso no começo dos vídeos, ó, gente, vai ter spoiler, que se alguém não gostar, ótimo, tu consegue sair do vídeo sem ficar sabendo de tudo que vai acontecer no filme antes mesmo de assistir. Porque eu acho que hoje em dia, até os trailers, eles mostram muito, né? Mostram muito da história mais do que deviam. Então, mas aquilo ali pra mim foi um choque, assim, sabe? Ter se tornado um filme de terror. Mas eu achei que fez sentido de acordo com todo o contexto, assim, e o mais louco é o que vai acontecendo com a personagem até o final do filme, que é meio que praticamente um sonho se derretendo, né? Tipo, isso que é a coisa mais louca. Praticamente cada cena é uma história por si só, e a diretora, que é a Coralie Farjat, ela trabalhou bastante com o simbolismo. Cada cena do filme ela trabalha com praticamente uma história, podia ser um filme inteiro cada cena. Ela usou muita perspectiva, usou símbolos completamente diferentes. Tem cenas que não são tão legais de assistir, que a gente fica psicologicamente bastante impactado com cada cena que aparece. Não é simplesmente um filme só contando uma história. Tem muita coisa por trás de cada cena, né? E durante essas cenas também tem muitos inserts, que são cenas assim que, por exemplo, o filme pode ser muito bem contado sem elas, só que elas meio que dão aquela complementação, assim, dão uma adicionada a mais, é como se fosse o tempero final em cima da comida, entendeu? É isso.
porque a diretora, né, contou que ela queria deixar isso assim bem marcado, utilizando o máximo de simbolismo possível em cada cena. Então, também teve isso, sabe? Uma cena em cima da outra, assim, com vários takes diferentes, vários planos diferentes para poder dar esse contraponto aí, tipo, tá contando história, mas ainda tem mais isso. Então, mais esse detalhe, mais esse detalhe, mais. E ela fez isso durante o tempo todo no filme, de propósito, assim, sabe? Vários planos a mais pra deixar o mais exagerado possível. E o filme tem menos falas do que o normal. Geralmente, num filme, a gente vê várias falas, várias falas, várias falas. Tipo, a história inteira é contada só com falas. Aqui acontece o contrário. É um filme muito íntimo. Muito, assim, a personagem quase só com ela mesma. Claro, existem várias falas no filme, mas não tanto quanto, né, num filme normalmente teria, assim. Até a própria Demi Moore fala que para ela fazer um exercício de entrar no personagem e tudo, ela tinha que estar com tudo muito vivo, assim, na cabeça dela, porque são cenas muito íntimas, ela tá muito sozinha, assim, né? E às vezes, sei lá, o diálogo para um ator também ajuda a meio que apresentar a história e acaba meio que auxiliando o ator em várias instâncias, assim. Só que nesse filme não, nesse filme ela teve que fazer muitas e muitas cenas sozinha. Então ela disse mesmo que o que ela achava que a personagem dela mostrava a personagem dela de uma maneira muito íntima. Então ela tinha que estar muito dentro da cabeça dela como é que a personagem está se sentindo, tudo na hora, toda a backstory, né, do personagem, toda a história que o personagem tinha vivido até ali. Outra coisa interessante do filme é que ao invés de usar vários efeitos especiais e não sei mais o que, a diretora preferiu trabalhar com o máximo possível de efeitos práticos. Então existe ali muitas próteses uma em cima da outra, muita maquiagem e poucos efeitos especiais, entende? E isso tudo deu uma alma pro filme, que é uma coisa fantástica, que parece que às vezes, pelo menos na minha opinião, a gente não vê toda hora com filmes que estão só usando efeito especial em cima de efeito especial e fica uma coisa meio genérica zona hoje em dia, sabe? De tanto efeito que especial que um filme vai colocando em cima do outro e tu fica até perdido. Tá, mas e aí, como é que funciona a história desse filme de verdade? Eu cansei de olhar efeito especial. Ou pelo menos essa é uma coisa que eu sinto muito, assim, como espectadora, sabe? Então, ali naquele filme, não. A gente tava o tempo todo acompanhando e, assim, cada cena que aparecia dava mais vontade de assistir até o final para ver o que ia acontecer. Na realidade, ele parece que ele começa com um tipo de gênero e acaba com outro, né? Mas porque esse filme foi meio que um exercício mesmo de levando as coisas cada vez mais ao extremo, assim. E essa característica é o que também é o que torna ele muito interessante. O filme acaba sendo uma crítica super pesada à sociedade do culto à beleza. Pega bastante pesado em várias áreas aí. Não é todo mundo que tem estômago para assistir o filme até o final. Então, assim, principalmente eu aqui tô falando desse filme como mulher também, né? Porque acho que as mulheres sofrem bastante isso. Não só as mulheres, eu acho que todo mundo sofre isso, assim, hoje em dia. Desse culto à beleza, ninguém querer envelhecer, né? Tudo tem que ser o mais plástico possível, né? Todo mundo quer um corpo meio que é o que todo mundo fez a gente acreditar que era o corpo perfeito. E também pouca valorização de tudo de bom que também vem com a idade, sabe? A gente pode pegar aqui algumas cenas como exemplo, né? É bastante crítico, bastante pesado nesse sentido. Existem algumas cenas super icônicas do filme, como por exemplo, a cena onde a personagem da Demi Moore, ela tá num corredor assim enorme, super comprido, e ali eles usaram bastante a perspectiva, né? Porque parece que ela tá num corredor assim, que deu pra ver que ela percorreu todo aquele corredor super comprido, parece que ela tá meio que finalizando uma trajetória. E essa cena é justamente a cena anterior, a cena em que ela vai descobrir ali, entrando no banheiro masculino porque o feminino estava em manutenção, que
logo depois entra o produtor dela falando no telefone, não sabendo que ela estava ali, né? E conta que a ideia dele é realmente substituir ela por alguém mais nova, né? Tanto essa cena quanto a cena do banheiro são cenas muito icônicas, porque a do corredor usa muita perspectiva até o final, é um corredor todo vermelho, então quer dizer que não foi uma trajetória fácil que ela viveu até ali, sabe? Depois no banheiro mostra várias linhas verticais e horizontais e mostra, assim, o banheiro inteiro. E depois que o cara sai do banheiro, a impressão que dá é que, tipo, dá uma sensação de vazio, assim, dá uma sensação estranha. E daí a câmera mostra a pia e a água indo pelo ralo, assim. E dá a impressão de que é isso que ela tá sentindo que tá acontecendo com a vida dela, né? Com a carreira dela e com tudo que ela perseguiu até ali, né? Toda essa carreira que ela perseguiu até ali. Depois, outra cena que ficou super famosa é a do Dennis Quaid comendo camarão, né? Então, que é uma cena, assim, que é pra ser super nojenta, assim, que mostra, assim, o personagem dele sendo, tipo, o mais nojento possível, assim, mostrando a câmera super de perto, assim, dele come, daí escorre aquele negócio, assim. Essa cena do camarão me lembrou muito a cena do Denethor, né, no Senhor dos Anéis, comendo aquele tomatinho cereja, assim, come enquanto o Pippin canta aquela canção tão triste, né. Me lembrou muito isso, assim, aquele nojo que a gente fica daquele personagem, sabe? Uma cena bastante icônica. Dizem que ele comeu 2 quilos de camarão para fazer a cena inteira. Pensa nisso, olha que loucura. E o filme tem muitas inspirações, como um deles é o filme do A Mosca, que inclusive tem uma cena do filme A Mosca que meio que a unha do personagem cai, né? Tem uma cena parecida nesse filme. Outra inspiração é a própria Jane Fonda, né? Eu acho que a personagem é um pouco inspirada na Jane Fonda, dá pra ver, assim, que tanto a profissão da personagem e todo o branding que fizeram pra própria personagem, na TV onde ela apresenta e tudo, né? Todas as imagens que aparecem de branding dela mesma são inspiradas aí nessa estética mais Jane Fonda, mais anos 80, mais aquelas fitas de aula de ginástica que tinha e tudo, né? Outra inspiração que eu me lembrei muito assistindo o filme é do Retrato de Dorian Gray. Para quem não sabe, a história do Dorian Gray é a história de um cara que meio que vende a alma dele. O pacto dele é que o retrato dele na parede, que alguém pintou dele, vai envelhecer ao invés dele envelhecer. Então a pessoa dele fica, né, forever young. E daí aquele retrato na parede vai envelhecendo cada vez mais. O Ray Liotta ia fazer o papel que foi feito pelo Dennis Quaid. Ele já tinha acertado que ia fazer o filme e infelizmente faleceu nesse meio tempo. Tanto que é por isso que o nome dele tá ainda nos agradecimentos no final do filme. A Demi Moore contou que quando ela leu o script, ela se lembrou muito do Ghost. Porque esses 2 filmes, na opinião dela, são filmes que ou iriam fazer muito sucesso ou iriam ser uma total derrota. E foi por isso também que ela disse que isso foi crucial para ela conseguir, assim, aceitar esse papel. Para quem não sabe, no Festival de Cannes é meio que tipo tradição. Todo mundo aplaudiu um monte, assim, o filme que mais gosta, e daí depois eles contarem por quantos minutos os filmes, né, foram aplaudidos. Então esse daí, olha, 11 minutos de aplauso. E a Margaret Qualley contou que ela também teve que mudar bastante a rotina dela para conseguir meio que atingir aquele corpo que seria, tipo, o mais próximo possível da perfeição. E A Substância foi apenas o 7º filme de terror a ser indicado como o melhor filme no Oscar. O Exorcista, O Tubarão, O Silêncio dos Inocentes, O Sexto Sentido, O Cisne Negro e Corra. E desses filmes todos de terror, o único que ganhou como melhor filme foi O Silêncio dos Inocentes. Tanto que o pessoal fica dizendo, né, que todo mundo tem um baita de um preconceito no Oscar com um filme de terror. Na realidade, até mesmo esse filme, a intenção principal dele não era o terror, né? Talvez nem O Silêncio dos Inocentes seria, né? Tem questões nesses 2 filmes que são muito mais profundas do que, tipo, fazer o filme de terror pelo terror, né? E, gente, eu gostaria de pedir muito pra vocês, por favor, se inscrevam no canal, isso é muito importante pra gente.
Dá um like se você gostou do vídeo. Deixa os comentários aqui embaixo, comenta o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, o que você acha, assim, se tiver alguma sugestão pra gente, alguma opinião, por favor, comentem. Isso é muito importante pra gente, vai ajudar o nosso canal a crescer, né? A gente sabe que só uma pequena porcentagem das pessoas que assistem são inscritas, mas o nosso canal depende muito de que tenha mais gente inscrita para ele conseguir crescer e a gente está tentando isso arduamente. Por favor, ajuda aí, se você gostou do vídeo, é claro. E aí, vocês gostaram do filme? O que vocês acharam? Ficaram refletindo muito sobre isso? Acharam que foi bom ou não? Acharam que a crítica foi boa? Acharam que podia ter sido um pouco mais aprofundado ou não? O que vocês acharam? Então é isso. Obrigada pela presença de vocês até aqui. Ó, um beijão. Continuem audiovisuando e vejo vocês na próxima.